Olá a todos, que a paz esteja em nossos corações. Prazer poder estar aqui novamente, podendo falar um pouco da palavra de Deus. E nós estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Antes de começar, eu peço para que você curta, comente, compartilhe, que você gere engajamento, né? Aqui do nosso trabalho, né? E vamos hoje é dia de formar pregadores, né? Eu vou trazer outras formações além de pregação, né? Mas hoje vamos falar sobre pregadores. Por falar em formação, faz parte um pouco do estudo de hoje. A questão é sobre a questão de formação de pregadores. A grande questão é, né, com o pregador, duas virtudes que o pregador tem que ter: a unção e a sabedoria, certo? Dois dons, duas virtudes que acompanham o pregador. Então, vamos falar sobre isso. Ah, e assim, com o pregador e o formador, né? O formador é aquele que tem mais a propensão à sabedoria. E o pregador o mais a unção. Ou seja, vamos colocar assim, mas gente, vamos com calma. Eu vou colocar isso, não significa que necessariamente seja assim. Eu quero dizer aquele que tem mais sabedoria, aquele que estuda mais, aquele que se dedica à palavra de Deus, ao magistério da igreja, ele e outros ensinos, ele tem a propensão a ser um formador. Aquele que é mais voltado para a oração, tem mais intimidade com Deus, ele é mais voltado à pregação. Porém, o que dizer sobre isso? Eu tenho o nosso formador da comunidade, o Tatar, no livro dele, ele sempre fala que o certo é você pregar formando e formar pregando. Ou seja, irmãos, o pregador ele tem que ter a intimidade com Deus na oração e a sabedoria do estudo da palavra, tá? Nós vamos destrinchar isso um pouco. Aliás, eu até estou adiantando isso porque eu poderia ter falado isso mais adiante. Mas vamos falar um pouco da unção, né, daquele pregador que tem uma intimidade com Deus em oração, que busca a unção de Deus. Ele, ele deixa o Espírito conduzi-lo. E ele é conduzido pelo Espírito Santo. Sendo conduzido pelo Espírito Santo, ele, o Senhor conduz a pregação. Ele vai falando, ele vai dando a ênfase daquilo que verdadeiramente é importante, é necessário para que a graça possa vir a acontecer, não é? E mediante a isso, ele ele tem autoridade, né? Aquele que tem a unção, que é íntimo na oração com o Senhor. Ele tem a intimidade com Deus, autoridade naquilo que fala. E é uma pessoa que verdadeiramente, aquela pessoa que é forte na oração, que tem essa graça de Deus, de deixar com que Deus conduza aquele momento. Dentro da unção do poder de Deus. É aquele que prega com poder. É aquele que, quando prega, atinge os corações. Porque Deus age, Deus fala. Sendo assim, é, a graça acontece. Não é verdade? Então, é extremamente importante que nós tenhamos. Não tem como o pregador separar essas duas coisas dentro do seu ministério.
A oração e o estudo da palavra. E o conhecimento daquilo que ele estuda. E, aliás, eu nem as pessoas, os pregadores, eles se julgam conhecedor da palavra. Eu gosto da palavra, que eu sou um estudioso da palavra. Porque eu não me julgo um conhecedor de uma obra onde Deus tem uma infinidade. Porque às vezes eu prego várias vezes uma mesma palavra e cada vez, eu já falei isso em outras oportunidades, cada vez eu faço uma pregação diferente. Algumas coisas, alguns pontos, eles permanecem, mas a grande realidade é que cada vez Deus fala de diferente, diante da mesma pregação. Então, cada vez uma leiturinha dessa pequenininha, eu estou em Eclesiástico 3, por exemplo, aqui, cada vez que eu leio, eu tenho uma interpretação diferente. Não, antes de eu explicar, a interpretação é única. Mas Deus te dá uma unção para que haja uma explicação diferente. Não tem como cada um interpretar de um jeito. O que eu quis dizer, eu até errei, eu peço perdão, né, pela minha falha. Não é a interpretação, mas é a forma de Deus conduzir. Cada vez eu prego a mesma palavra de forma diferente. Porque não é a interpretação, mas é o entendimento que Deus dá sobre uma mesma interpretação, que é aquilo que Deus quer passar às pessoas. Então, a, a unção é intimidade com Deus. Agora vamos falar um pouco da sabedoria. Mas e aí? Antes de falar da sabedoria, depois eu vou pegar também a sabedoria e ligar ela à unção. Mas agora vamos ligar a unção à sabedoria. É, é bom que o pregador ele tenha unção, mas não tenha sabedoria? É péssimo. Nós temos que ligar os dois, como eu falei. É pregar formando e formar pregando. Assim, é, quando eu prego com unção de Deus, eu preciso saber o que eu estou pregando. Porque às vezes você tem a unção de falar bonito, de inflamar os corações, de ser eloquente na sua fala, na sua forma de falar. Mas dentro da beleza daquilo que você fala, tem um vazio de que você não tem um conhecimento. Ou às vezes você cita alguma coisa, acaba falando coisas bonitas, mas cita coisas erradas. E a pessoa que estuda, mas não ora, é o contrário. Ela vai te falar coisas lindas, mas não tem poder de Deus ali. É como se fosse um professor dando aula na escola. Ele vai falar aquilo que está escrito. Ou às vezes até vai falar aquilo que está escrito que ele sabe, né, como um professor mesmo. Ele não precisa ler, ele sabe, porque ele estudou. Mas Deus ele não é apenas um estudo. E na escola que você estuda e você se torna um especialista daquilo. Para Deus a gente precisa mais. A gente precisa estudar. Como pregador, como um advogado conhece a Constituição, o Código Penal, o pregador tem que conhecer a Bíblia. Só que a forma de trabalhar isso são diferentes. Porque aqui você tem a presença de Deus, a unção de Deus. Lá ele interpreta a lei e tenta fazer com que o seu cliente esteja amparado pela lei. Mesmo que não esteja. Mas o discurso, a oratória, faz com que, para defender aquela pessoa. É para isso que servem os advogados. Agora, o pregador não. Ele tem a palavra e a inspiração vem de Deus. Então você tem que ter o conhecimento, você tem que ler e você tem que ter a unção. Porque você tem que pregar inflamado, com unção de poder de Deus, mas ao mesmo tempo saber o que você está falando. Certo? Então, são essas duas situações. Agora, a pessoa que estuda a palavra, ela tem embasamento. Como eu falei do advogado.
Ele é embasado na Constituição. O pregador que conhece a palavra é embasado na sabedoria da palavra. Aqui. Porém, se ele tem a sabedoria, mas ele tem a unção, ele vai pregar na unção e vai aplicar a sabedoria naquilo que ele estudou. Então não tem como. Se Deus te chama para pregação, você tem que. Tem duas coisas que você não pode deixar: orar, mas é uma oração também prática, dentro daquilo que Deus coloca para você. Esses dias atrás eu falei na pregação que tem pregadores que todo mundo que conduz oração não necessariamente prega, mas todos os pregadores devem conduzir oração. E a condução da oração vem junto com a oração, com a unção do pregador. Isso separa os meninos dos homens. Isso separa as ovelhas os lobos dos corneiros. Isso separa o joio do trigo. O pregador que sabe orar, que sabe pegar um retiro, ou então um grupo de oração, ou seja lá o que for, e conduzir do começo ao fim. Fazer as orações, depois assumir a pregação, pregar, depois vou fazer oração de novo. Esse é o pregador que tem autoridade, porque ele ora, ele conhece aquilo que ele tem para falar, quer dizer, ele tem a unção, quer dizer, ele ora, ele tem a unção, a presença de Deus naquilo que ele faz, a autoridade de Deus, e ele tem também o conhecimento daquilo que ele estuda. E o que estudar? Vamos falando ainda de sabedoria. Irmãos, princípio é a palavra de Deus. O primeiro, tá? A palavra de Deus basta? Talvez, tá? É importante. Quer dizer, é o mais importante. É o básico, é o pregador básico. Ele já conhecendo a palavra de Deus, conhecendo, como eu falei, eu não sou conhecedor, não estudioso, mas tendo o conhecimento suficiente para aplicar na sua pregação, né, é o principal. Comece pela palavra, meu amigo. A partir do momento que você já leu a palavra, tem que continuar lendo, porque é uma fonte inesgotável de sabedoria, é a palavra de Deus, certo? Aí você leu a palavra de Deus, então o pregador ele se baseia dentro da palavra de Deus, do magistério da igreja, dos cursos, congressos, retiros que ele faz específicos de pregação, de, de, de vídeos como esse, não é? E de livros também de autores que falem sobre pregação. Então, você tem todo esse acervo de essa biblioteca enorme para você crescer na sabedoria. O princípio é a palavra de Deus. Como eu falei uma vez, um rapaz que falou, eu fiz congresso tal, eu fiz Escola Paulo Apóstolo, eu fui da Secretaria Pedro, antigas, né? Secretaria Pedro, fui, eu fiz Escola Paulo Apóstolo, eu fiz congresso de pregadores lá na Canção Nova, eu fiz não sei o que, não sei o que. Falei, ótimo, mas você conhece a palavra de Deus? Ah, cara, eu li um pouquinho, eu não conheço muito não. Falei, irmão, você me desculpa, com todo respeito a todos os seus ensinamentos, ao seu crescimento, sem o conhecimento da palavra de Deus, isso não serve de nada. E ele ficou quieto. Mas eu falei no amor, não falei querendo denegrir os cursos que ele fez. Falei, cara, se você quer ser pregador, você tem que estudar a Bíblia. E não é ruim as coisas que você fez, glória a Deus por que você fez. Mas você começa aqui. E depois tem um retiro. Não, mas eu não comecei a ler a Bíblia, eu estou começando como pregador. Então vai nos retiros também. Participe dos retiros, dos congressos, de todas as oportunidades que você tem de adquirir sabedoria naquilo que que você precisa. Então, a sabedoria te dá também a confiança na pregação. Não a confiança. Não, você tem que confiar no homem ou em Deus? Tem que confiar em Deus. Mas a confiança em Deus é a unção. A confiança na, no estudo também é importante. Eu vou te falar o que aconteceu já comigo uma vez. Dentro da comunidade. Faz muitos anos já.
Quando a gente tinha casa ali na Vila Santa Isabel, perto da paróquia, no mesmo quarteirão da paróquia, lá no fundo. A gente fazia o grupo lá na casa. E uma vez eu fui pregar, erroneamente, porque quando você vai pregar, eu deixo os meus problemas em casa, pregador. Mas eu acredito que naquele dia os meus problemas eram muitos. E eu não consegui me conectar em unção, sabe? Eu tive essa experiência, foi uma vez que isso aconteceu. Foi na comunidade. Eu não consegui me conectar com a unção, com minha intimidade com Deus. Porque eu estava com a cabeça cheia, com muito problema. E eu tinha que pregar. Mas eu estava muito mal comigo mesmo. Psicologicamente, talvez espiritualmente também, não sei. Aí, a unção sumiu. O que eu fiz? Fui pela sabedoria. Fui pelo conhecimento. Eu tinha um tema para pregar. Eu conhecia o tema. Só que a presença de Deus em mim não tinha. Eu sou conduzido pelo Espírito Santo. Mas em um momento especial eu estava com um problema maior do que a minha espiritualidade. Eu não sei o porquê naquele dia eu estava assim. Não me lembro, né? Na época eu deveria saber. Mas a minha cabeça estava muito cheia. E aí virou mais uma formação do que uma pregação. Mas foi válido. Não foi ruim. Mas poderia ter sido muito melhor. Aí o coordenador me chamou uma vez para conversar. Acho que ele nem tocou nesse assunto. Eu falei, cara, desculpa. Por ontem, por aquele dia da pregação, eu não estava bem. Ele falou, eu reparei que você não estava bem. Você não estava. Mas a pregação tem que sair. Eu sempre prego com a unção e a sabedoria. Mas um dia me fugiu a unção. Sabedoria não tem como fugir, mas a unção às vezes foge. E não era porque eu não estava em Deus, eu não estava conectado em Deus. Pode acontecer também. Pode acontecer também que eu não esteja com problemas pessoais, mas eu esteja fora da oração, fora da minha intimidade com Deus, eu esteja no pecado. Isso não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Daí eu ia usar o meu conhecimento apenas. Não, não falei inflamado, eu não falei com o dom que me é peculiar de falar na pregação, mas eu fui pela unção, pela sabedoria, pelo conhecimento. Eu, como pessoa, não estava preparada para pregar, espiritualmente falando. Mas o pregador, como foi a primeira vez que eu preguei na comunidade, eu não esqueço, aqui em Caçapava, lá na casa das irmãs, que agora foi alugada para a prefeitura, tudo, mas quando eu cheguei, estava eu e o coordenador só que chegamos primeiro, ele falou, você está preparado? Eu falei, o pregador sempre tem que estar preparado. Mesmo que ele não esteja bem espiritualmente, tudo. Se eu não tenho unção, eu tenho sabedoria para pregar. Essa nunca vai faltar. O conhecimento, a bagagem daquilo que você tem. Então, são momentos que você precisa de intimidade com Deus, sabedoria, e isso a gente vai lidando, trabalhando com isso. Mas é importante. Tem uns que estão colocando assim, aquelas pessoas que têm unção, mas não têm sabedoria. Às vezes são muitas pessoas simples que pregam. E Deus age. Não vou dizer que não age. Deus age. Mas a gente sempre tem que estar olhando, atento, que ela pode começar a falar alguma besteira. Porque não tem conhecimento. Então, às vezes fala, às vezes porque não estudou. Fala bonito, e as pessoas são tocadas, às vezes até pela simplicidade, pessoa que não sabe ler, que não sabe escrever, mas tem em si o chamado de Deus.
Já ao contrário, aquele que estuda, mas não ora muito. Não vou dizer que. Mas assim, as homilias das missas dos sacerdotes são muito assim. Não que eles não tenham unção, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é que a sabedoria deles é tanta, porque daí eles trazem também além de tudo isso que eu falei, dessa bagagem da palavra de Deus, do magistério, dos livros de autores que trabalham com pregação, dos retiros, congressos. Além de tudo isso, tem o estudo da teologia, não é? Esse eu não tenho, o estudo da teologia. Temos bases de algumas coisas, porque não vem ao caso também, de muitos anos trabalhando nesse dom. Mas assim, é importante que nós possamos ter os dois, né? Já ao contrário, que eu falei, aquela pessoa que tem sabedoria, sabedoria, sabedoria. Como eu falei para você, eu amo ouvir as homilias. Porque ali você aprende. Você ouve um sacerdote pregando com sabedoria. Às vezes eu vou mais para isso. Às vezes eu não quero ali no momento da missa a unção. Eu não quero às vezes ser curado, libertado por nada. Eu quero adquirir mais conhecimento. E quando um padre, um sacerdote fala com a teologia, com tudo mais, ele vem trazer uma bagagem que às vezes a gente não tem, não é? E é aquilo que eu falei, aquele que o diferencial daquele que tem unção é aquele que conduz sozinho, que ora, que prega. E aquele que, ora, que prega, eu falei que todo pregador tem que conduzir uma oração e pregar. Aquele que só prega, que é errado, todo pregador deveria fazer oração, é aquele que se dedicou somente à sabedoria, ao estudo. A pregação dele não tem um impacto também, como tem aquele que ora e que tem intimidade com Deus. Então, e intimidade com Deus, às vezes tem pessoas que oram e não tem intimidade com Deus, porque é forma de orar. Às vezes a pessoa ora de uma forma não buscando intimidade com Deus, mas ora aquilo que já ora com sabedoria, vamos colocar assim, ora lendo uma ladainha, ou então fica rezando o texto, que é o rosário, que é muito importante, mas no decorrer da sabedoria, é onde você precisa ter intimidade com Deus, é onde Deus vai falar. Diante de situações. Vai te dar o dom da revelação, o dom da inspiração, o dom de poder, né? Os dons carismáticos. Isso vem da oração. Porque nós que somos pentecostais, que somos carismáticos, a nossa pregação ela tem que ser diferente, ela tem que ter os dons trabalhando a favor da pregação. Isso é fato. Isso vem da oração, da intimidade com Deus. Então você consegue enxergar nesse ensino de hoje quanto é importante a leitura da palavra, a leitura do magistério, os retiros, os congressos que você faz, as secretarias que você já participou, os livros de pregação que tem às vezes dentro para vender de editoras e tudo mais. Você consegue entender o quanto é importante você ler e conhecer, porque a gente prega a gente fala daquilo que a gente conhece. Eu não posso falar daquilo que eu não conheço. Porque senão eu posso falar besteira. E a oração faz com que tudo aquilo que eu conheço traga um algo mais. Às vezes as pessoas vão para ouvir isso, um algo mais. A pessoa ela precisa ouvir uma palavra que toque o coração dela, que chega diretamente ao seu coração. E ela, às vezes,
Não encontra, porque a pessoa estudou, mas não ora. Ou então a pessoa estudou, ora, mas não ora. Não se joga na oração. Ela fica naquela oraçãozinha que ela aprendeu, às vezes, com aquelas pessoas mais, sei lá. E Deus espera mais da gente na oração. É importante que nós possamos pregar formando, formar pregando, como eu falei, e dominar. Formação, pregação, palestras, também é diferente. Cada uma exige de você algo diferente. Não é? São situações diferentes onde Deus vai querer falar através de você. E Deus te chamou para isso. Por isso que você está assistindo esse vídeo. Que você foi chamado a pregar. Então louve e bendiga a Deus, espere no Senhor, busque o Senhor, na verdade. Se você é pregador, ore muito. Leia, estude muito. Que disso depende o sucesso da sua pregação. Isso depende de que Deus possa usar de você. Porque Deus quer usar. E se Deus não usar de você, Ele vai chamar outro para usar. Se você não se dedicar a Deus, Deus precisa levar a palavra. E Deus está nascendo novos profetas, novos servos de Deus. Então, se você não quer fazer, Deus vai arrumar pessoas que queiram fazer. E depois vai ser como lá a parábola dos talentos. Eu te dei 5 talentos. O que você fez com 5? Eu te dei 2 talentos. O que você fez com os 2? Eu te dei 1 talento. O que você fez com esse 1? Como você vai responder para Deus? Porque lá, na parábola, o de 5 e o de 2 conseguiram produzir. O de 1 não conseguiu. Poderia ser o contrário, não importa. Deus pode te dar pouco dom e você florescer muito mais. Mas o importante é que você busque o crescimento. Porque Deus deu para você. Olha, eu tô. Quando o patrão vai viajar, que fala que o patrão te coloca aqui na terra e no final dos tempos ele vai te chamar aí, ó. Eu te dei o dom da pregação. Como eu falei na formação anterior, que legado você construiu com o dom que eu te dei? Como você conseguiu produzir com o dom que eu te dei? Sério? Não é brincadeira. Certo? Gente, a pregação, a formação está ficando grande. Você vê, eu formo aqui. Daqui a 2 dias eu vou pregar aqui também. Você vê que são situações diferentes. Aqui eu estou sentado com o material aqui. Depois de amanhã eu vou estar pregando. Não é? São situações diferentes. Aqui hoje eu estou formando, mas eu estou usando também intimidade com Deus para falar. Eu estou pregando, formando, formar pregando, estou aqui. Então que a gente entenda a nossa responsabilidade de pregador e a gente consiga produzir frutos com isso. É isso que Deus quer. Deus te deu o chamado e Deus vai te cobrar. Olha, que raio de pregador você foi? Porque eu te dei o chamado para isso. Então, que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima. Que a paz esteja contigo. Espero que essa formação, para você que é pregador, possa gerar frutos em seu coração. Amém? Que Deus te abençoe.